Montagem do equipamento Ultramed HiFu. Com o auxílio de uma parafusadeira, retire os parafusos da caixa que contém o equipamento. Abra a caixa e remova as maletas com os itens do Ultramed HiFu. Retire com cuidado o equipamento. E o carrinho de suporte para o mesmo. Com um objeto cortante, faça a abertura da caixa de papelão. Com o auxílio de outra pessoa, retire o carrinho e retire também a embalagem. Com um objeto cortante, faça a abertura da caixa que contém o equipamento. Retire da caixa o suporte para os aplicadores e também a régua para aplicação. Desembale o equipamento. Desembale o suporte dos aplicadores e os parafusos. Com o auxílio de uma chave Phillips, conecte os suportes ao carrinho do equipamento. Cada suporte corresponde a um aplicador. Serão enviados 4 parafusos extras, no caso de ser preciso utilizar em algum momento. Conecte o aplicador ao equipamento ou descanse seu cabo de conexão atrás do equipamento. Cada aplicador possui sua entrada nomeada na parte frontal do equipamento. Conecte o cabo de energia na parte traseira do equipamento e acione o botão de liga e desliga. Retire o plástico filme da tela. dê um leve clique sobre a mesma, para abrir a tela inicial.
onde você pode selecionar o aplicador que estará utilizando para a prática. Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Letícia, eu sou técnica no Grupo Medicalsan e hoje eu estou aqui para apresentar para vocês a parte teórica do nosso grande lançamento, o Ultramed HIFU. Então, iniciando aqui, este é o nosso equipamento, ele vai com este carrinho, com este layout também, vai com 3 aplicadores e inúmeros transdutores. Então aqui a gente tem um equipamento que oferece várias formas de aplicabilidade, de tratamento. Então eu vou tratar flacidez facial, corporal, vou tratar gordura, consigo fazer rejuvenescimento, harmonização corporal, harmonização facial. A gente vai falar muito sobre isso no decorrer desta apresentação. Então ele é um equipamento sofisticado, como vocês podem observar aqui na imagem, de fácil usabilidade, com aplicadores faciais e corporais. Ele tem o maior número de disparo da atualidade, com 20.000 disparos por transdutor. Isso vai permitir um aumento do nível nos atendimentos de vocês também, né? Porque tem uma maior rentabilidade e uma alta performance também. O que é essa tecnologia? O que se trata, então, o HIFU? É uma tecnologia para aplicação corporal, facial, íntima também, você pode aplicar na região de grandes lábios, na região de monte de Vênus. Claro, sempre protegendo o seu transdutor com plástico filme para não contaminação. Se trata de um ultrassom de alta intensidade. Então ele vai gerar pontos de termocoagulação, pontos de termorretração na linha de disparo. Tá? Então como é que vai ser essa emissão do ultrassom? Através de disparos. O aparelho vai emitir ondas ultrassônicas, as ondas mecânicas, né, com diferentes regulagens de acordo com a área de tratamento. Então ele vai atingir as camadas mais internas da pele. A epiderme, ela sempre vai permanecer intacta na aplicação. Tanto é que o paciente recebe a aplicação e segue rotina normal logo após. O mecanismo de ação dessa tecnologia, ele está relacionado com a produção de calor. Então, como eu mencionei antes, ele realiza disparos para emitir os pontos de termocoagulação. Tá? Esses pontos de termocoagulação, eles atingem os tecidos mais internos, a nível de tecido adiposo, de esmás, de hipoderme, derme profunda, derme superficial. Então, ele vai estar provocando uma temperatura, uma produção de calor neste ponto focal de até 70 graus. Então, uma temperatura bem alta. Através deste aquecimento, vai ocorrer uma lesão na célula, o processo de necrose. Através desse processo de necrose, a gente vai gerar um processo inflamatório. Com o processo inflamatório, vai ocorrer todo um início de um processo de reparação tecidual. Tá? Então, o que acontece? As ondas do ultrassom, elas vão penetrar o tecido. Isso vai levar a uma vibração das moléculas no local do ponto focal, né, que está sendo emitido esses pontos de termocoagulação. Isso vai produzir um calor local, acima até de 65 graus. E com isso a gente vai gerar toda a lesão, vai produzir, então, essas lesões térmicas focais. Com este processo inflamatório gerado, consequentemente, vai haver as fases de cicatrização, onde entra, então, a migração celular, a organização e remodelagem da matriz extracelular, a proliferação celular. O que é essa primeira fase? A migração celular. Ela é um processo muito importante, tá? Se não o mais importante, porque é onde inicia o reparo. É nessa fase que os macrófagos, eles vão começar a se propagar e a liberar, então, mediadores para uma resposta inicial do local da lesão.
Com isso, os fibroblastos... Vou repetir essa frase, tá? Com isso, os fibroblastos, os miofibroblastos e as células do músculo liso, elas vão ser responsáveis pela síntese da matriz do tecido conjuntivo. Consequentemente, vai haver, então, um remodelamento cutâneo e a contração da lesão no ponto focal. Na fase de organização e remodelagem, vai haver, então, o processo de recuperação tecidual, que vai começar todo aquele processo de depósito de colágeno novo, que é, então, a fase onde vai haver esse depósito de colágeno novo através dos fibroblastos. Esta é uma parte muito importante, que é as indicações de tratamento com a tecnologia. Como eu mencionei para vocês, é um equipamento que oferece inúmeras opções de tratamento. Então, rejuvenescimento, cicatriz de acne, definição do arco da mandíbula. Com isso, ele faz sim uma harmonização facial e o melhor de tudo é que não é invasivo. Linhas de expressão, redução de gordura, tanto de papada quanto corporal. Flacidez tecidual, alta definição abdominal também. Estrias, redução de monte de Vênus. E claro, com o seu aplicador 9D, que a gente vai ver mais sobre ele também na prática, eu vou apresentar todos os aplicadores para vocês do equipamento, a gente consegue estar fazendo harmonização de glúteos. Então, eu vou trabalhar todo um contorno. Vou trabalhar na parte de culote, bananinha e superior de glúteo, tá? Eu não trabalho sobre o glúteo em si, porque eu não quero fazer com que se perca, né, gordura local. Eu quero fazer uma sustentação, eu quero fazer um modelamento da região. Este é o aplicador 9D, um aplicador que vai estar depositando até 576 pontos de termocoagulação em um único disparo. Então, o que ele oferece? Maior rentabilidade e também maior praticidade e rapidez na prática. Então, um atendimento que você demoraria com outro transdutor 1h30, 2 horas, aqui você vai otimizar o seu tempo aplicando em no máximo 45 minutos. É claro que, né, cada aplicador vai possuir os seus transdutores, cartuchos, como vocês quiserem nomear, tá? Este aplicador, somente corporal, tá? Porque ele faz até 576 pontos de termocoagulação em um disparo, é um aplicador com uma área maior também, não tem como aplicar no facial, até mesmo por conta da profundidade dos transdutores, que eu vou citar aqui para vocês. Então, ele tem 3 transdutores. Ele vai possuir o de 0,8 centímetros, o de 1,3 centímetros e o de 1,6 centímetros. Tá? São diferentes profundidades de atuação. Para definir o transdutor a ser usado na sua prática, você vai precisar utilizar o adipômetro, que eu tenho uma imagem dele aqui. Utiliza o adipômetro, realiza a prega de camada de gordura local, pega o adipômetro e mensura para então definir o transdutor, tá? Digamos que você vai trabalhar um abdômen da paciente. Essa paciente ela possui 30 milímetros de espessura, que você definiu com o adipômetro. Você vai utilizar o transdutor de 1,3 centímetros nessa paciente. Então, você pode iniciar com 1,3 centímetros, que é a profundidade maior que está habilitado para aquela região, e sobrepor com o de 0,8 centímetros. Então, você vai trabalhar diferentes camadas na sua prática. Se tiver espessura para 20 milímetros, você vai trabalhar com o de 0,8 centímetros. Se a espessura for de 35 milímetros, você trabalha com o de 1,6 centímetros. Lembrando que o de 1,6 centímetros ele é o mais profundo deles, tá? Por isso que ele vai trabalhar uma camada maior também. Nós temos também sugestão de dosimetrias por transdutor. Com o transdutor de 0,8 você pode trabalhar de 3 a 5 joules, o de 1,3 de 3 a 6 joules e o de 1,6 de 3 a 7 joules.
É claro que você vai perceber na sua prática que alguns pacientes você vai conseguir usar a maior dosimetria. Vai ser sempre de acordo com o sensorial referido por este paciente na sua prática. Nós estamos dando sugestões, tá? Mas nada impede você de aprimorar na sua prática clínica, de acordo com o que você vivencia. Esta aqui é a tela do aplicador 9D. Então, vocês têm modo de tratamento para sempre selecionar. Se quiser dar pontos, né, menos pontos em uma área, você consegue selecionar aqui no modo de tratamento. Assim como você consegue parametrizar aqui onde está sinalizando pontos na tela. Então, você pode usar os 576, que é o máximo no disparo, ou pode usar 304, 425, você parametriza, tá? Por que você pode selecionar menos pontos no disparo? Porque pode haver aquele paciente mais sensível, que não vai tolerar tanto aquecimento local. Então, você consegue fazer, né, esse intermédio na sua prática de usar mais pontos ou menos pontos. Consegue parametrizar. Tá bem livre, é intuitiva essa tela. A energia, então, ela vai até 20 joules, mas é muito difícil vocês conseguirem utilizar mais que 11, 12 joules na prática, porque realmente aquece bastante, justamente por juntar muitos pontos de termocoagulação no disparo. A profundidade, então, é o transdutor que você acoplou no equipamento. Disparos restantes é o que resta naquele transdutor. E cada transdutor aqui do aplicador 9D possui 525 disparos. Então, vai sinalizar aqui embaixo o total de disparos por transdutor. Existe também a possibilidade de usar o modo rápido ou o modo lento. O modo rápido é quando você quer otimizar a sua prática, aplicar ali em 1 minuto o seu disparo, depositando todos aqueles pontos de termocoagulação. O modo lento é para aquele paciente que tem maior sensibilidade, então você quer gerar uma prática, né, mais cautelosa. Você vai definir na sua aplicação. Essas especificações técnicas que eu mencionei para vocês agora, mostrando a tela do equipamento, eu tenho aqui também especificadas em um slide, que é em relação à quantidade de pontos naquele disparo, que pode ir até 576. As linhas que você deposita, você vai depositar até 24 linhas no disparo. A área por disparo é de 4x4, energia em joules até 20. Relembrando que a energia em joules é o aquecimento que você deposita no local, por isso que é preciso ter muita cautela e seguir o feedback do paciente, para não exagerar nessa dosimetria e então gerar uma intercorrência. O Ultramed, então, HIFU, com o aplicador 9D, ele é macro focado, indicado para áreas maiores, então áreas corporais. E aqui estão os 3 transdutores, as 3 profundidades que são acoplados neste aplicador, para trabalhar gordura e flacidez corporal. No macro focado, a indução vai ser então de apoptose e necrose. O ponto daquele foco de aquecimento vai ser o tecido adiposo, em virtude da profundidade de alcance. Como vocês perceberam, né? Com o adipômetro você vê que ele é capaz de trabalhar diferentes profundidades e profundidades maiores. E ele vai estar focado naquele tecido adiposo para então realizar a apoptose e necrose e então redução de medidas. Para trabalhar a adiposidade, quando a gente fala em uma adiposidade abdominal, é necessário então isolar um dedo ao redor do umbigo, suprailíaca, região óssea. E para trabalhar a adiposidade tem que fazer a prega. Você vai fazer a prega com o adipômetro para definir o seu transdutor. É sempre assim. Flacidez. É necessário avaliar muito bem o tecido. É um tecido mais envelhecido, flácido, desidratado? Eu preciso entrar com um recurso antes. Então, eu vou entrar com microagulhamento associado a um drug delivery para hidratar? Eu vou entrar com uma radiofrequência, uma criofrequência? Vou entrar com skin buster? O que eu vou utilizar para hidratar este tecido? Então, eu vou fazer um tratamento prévio. Por quê? Porque a gente fala de ultrassom. O ultrassom, para emitir com maior eficiência essa onda mecânica, ele precisa da água. Quanto mais hidratado esse tecido, maior resultado você vai ter na sua prática. Aqui a gente tem um tecido, então, mais flácido, não há gordura local.
você vai utilizar o transdutor mais superficial, que é o de 0,8 centímetros. Claro que, se tiver 20 milímetros ali de espessura de tecido. Aqui é um caso de cirurgia, não tem como trabalhar com ultramed. Somente depois para fazer um acabamento do que ficou flácido ainda na pele. Mas não tem como trabalhar, não vai dar resultado. Tudo isso vocês vão perceber onde? Na avaliação, né? Vocês sempre vão fazer uma avaliação com o seu paciente para então definir o melhor protocolo. Aqui a gente tem um caso de gordura abdominal com o famoso umbigo triste. A gente quer harmonizar este abdômen. Então você vai fazer a prega no local da gordura, definir o seu transdutor. Vai realizar então esta parte, a aplicação, e na parte do umbigo triste você vai querer fazer ancoragem. Vai querer ancorar e sustentar esta região. Então você vai fazer linhas de ancoragem e pode trabalhar com um aplicador pen ou 2D, que eu vou citar mais pra frente. Ou até mesmo pode trabalhar nesta região, se tiver espessura, com o de 0,8 centímetros também do aplicador 9D. Aqui nós temos protocolo de aplicação sugestivo para vocês. Tem tudo completo no nosso material, assim como no nosso guia clínico. E aqui aquela questão que eu mencionei para vocês, né, até então nesta aula. Realizar a aplicometria local com o adipômetro, definir então a prega de adiposidade para definir o transdutor, realiza o distanciamento então da região de umbigo, se for abdominal, né, como a gente está mencionando aqui, e também região óssea, tudo isso vai ser isolado, né, região de inervações. E eu utilizo o gel neutro, uma fina camada na pele do paciente e no transdutor também. Sempre que você for fazer uma sobreposição de transdutor, você vai iniciar pelo transdutor mais profundo. Se tiver espessura por de 1,6, você atua com o de 1,6, depois sobrepõe com o de 1,3 centímetros e finaliza com o de 0,8 centímetros. É sempre o mais profundo para então ir superficializando as camadas. Vamos agora entrar no Ultramed Pen. O Ultramed Pen é uma caneta que vai estar fazendo uma aplicação on the move. Então, aplicação em movimentos circulares, movimentos vai e vem. Você define como ficar o melhor acoplamento na região que você for atuar. É um aplicador que vai com 3 transdutores. Então, você vai ter o transdutor de 4,5, de 3 e 1,5. O transdutor de 4,5, ele vai ser muito eficiente para uma demarcação de musculatura corporal, para um efeito de bichectomia, para um contorno mandibular, para uma ancoragem de umbigo triste. O de 3 vai atuar em slip lines, ritide de pescoço, flacidez de platisma. Também pode ser usado num contorno mandibular, você pode sobrepor a sua prática. O de 1,5, então, você pode realizar a aplicação em orbicular de olhos, para um melhor acoplamento em região superior de pálpebra, para arqueamento de sobrancelha e efeito fox eyes, além também de fazer uma eversão de lábio superior. Esta aplicação com este aplicador sempre vai ser em movimento, tá, pessoal? Sempre em vai e vem ou circular, modo varredura, como a gente classifica. Este ultrassom, então, é a mesma questão em todos os aplicadores, tá? Vai estar emitindo uma energia, um aquecimento num ponto focal, através daqueles pontos de termocoagulação, que vão atingir os tecidos mais internos. E você vai personalizar, então, o seu tratamento de acordo com as individualidades de cada paciente. E tudo isso você observa em sua avaliação. Então, a partir do direcionamento da entrega dos pontos de termocoagulação, é possível gerar aquele efeito tightening nos tecidos alvos, e o SMAS e a derme, então, vão estar produzindo um efeito sob as indicações de rejuvenescimento facial, lifting de umbigo, demarcação da musculatura abdominal, por meio do quê? Daquela neocolagênese gerada, né? E então uma reorganização do tecido que também vai ser feita com o processo inflamatório gerado através do aquecimento dos pontos de termocoagulação depositados.
Aqui a gente percebe, né, que tanto no aplicador 9D quanto neste aplicador PEN, nós possuímos diferentes profundidades de transdutores. Então, essas diferentes profundidades, elas vão atingir diferentes camadas. Por exemplo, o de 4,5 é um transdutor que vai atingir SMAS, nosso sistema músculo-aponeurótico superficial. O de 3 vai atingir derme reticular, o de 1,5 derme papilar. Então, são diferentes profundidades de atuação. Aqui nós temos uma ilustração para mostrar para vocês que fala exatamente dessa questão de profundidade. Então, o de 4,5, aqueles pontos de termocoagulação são focalizados para atingir o SMAS. O de 3, derme reticular, e o de 1,5, derme papilar, bem próximo à região da epiderme. A epiderme, nossa camada mais superficial da pele, é para continuar intacta. Ela só não vai ficar intacta se haver um exagero na dosimetria, na energia em joules depositado, então vai aquecer muito o tecido, aquecendo até mesmo superficial. Se não houver um bom acoplamento do transdutor na região, precisa ter uma leve pressão local. Se não tiver a utilização de gel neutro ou até mesmo exagerar e utilizar uma camada muito alta de gel neutro, tudo isso precisa ser observado na prática para não haver intercorrência. Além de, claro, o isolamento de regiões de risco, né? Regiões de inervações, tudo isso precisa ser isolado para sua prática. Esta é a tela do aplicador PEN. Então, o que eu vou precisar parametrizar? A energia em joules, que é aquele aquecimento depositado, os hertz. Então, como a gente fala em uma aplicação on the move, uma aplicação varredura, para você movimentar o seu aplicador, você precisa ter a frequência em hertz, porque quanto maior a frequência, mais pontos depositados e mais velocidade você vai ter com a sua mão na sua prática. Então, por exemplo, 1 hertz é um pulso, um ponto por segundo. Vai ser uma aplicação que você pode fazer quase pontual. 4 hertz já são 4 pontos, 4 pulsos por segundo. Então, você vai fazer uma movimentação um pouco mais rápida. Tá? E sempre com uma leve pressão na pele para não superficializar o seu disparo. Somente isso parametrizado você faz ali de 3 a 4 passadas na região que você for trabalhar. Algumas especificações técnicas, então a energia oferecida é de 1 a 8 joules e a frequência é de 1 a 9 Hz. É muito difícil a gente utilizar os 9 Hz na prática. 9 Hz são 9 pulsos, 9 pontos por segundo, ou seja, você tem que ter uma movimentação muito rápida, muito ágil. Então você corre o risco de superficializar o teu disparo. O adequado é utilizar no máximo 6 Hz. Sugestão de dosimetria por transdutor nós temos também. Para o de 1,5 de 2 a 4 joules, o de 3 de 3 a 5 e o de 4,5 de 3 a 7 joules. Aqui nós também fornecemos um protocolo da PEN para aplicação facial, que a gente sempre vai utilizar o aplicador, né, o transdutor, com a profundidade determinada pela espessura de prega cutânea, assim como a gente faz lá no aplicador 9D. Então, o de 1,5 a gente não precisa aferir prega, porque ele é bem superficial. Mas o de 13 e o de 4,5 é necessário, né? O de 4,5 vai ser uma prega de 9 milímetros, porque é o dobro do transdutor. O de 3 vai ser uma prega de 6 milímetros, porque também é o dobro do transdutor. Sempre seguir essa linha de pensamento. Por que eu não vou utilizar o de 4,5 de imediato, sem aferir a prega cutânea? Porque se a pessoa não tiver espessura local, você pode fazer com que se perca a sustentação, coxins de gordura, né? E até mesmo se for feito no terço inferior, pode atingir a nível de mucosa e gerar um sangramento. Então é importante sim fazer essa prega cutânea. Protocolo de utilização, você definiu o seu transdutor, você vai utilizar uma frequência então de 6 Hz, a energia em joules em torno de 4, 5 joules, e então vai realizar 3 passadas na região. Agora nós vamos falar sobre o aplicador Ultramed 2D. A gente tem aqui uma ilustração mostrando o acoplamento deste aplicador e aqui dentro deste espaço, desta régua, como eu delimito,
que aqui está mostrando o local onde é emitida a linha com os pontos de termocoagulação. E também vão ser emitidos de acordo com a profundidade de cada transdutor. Sempre observando que o de 4,5 aqui, ó, está atingindo a nível de SMAS. Então, sempre vai atingir a nível de tecidos mais profundos, qualquer transdutor que você for trabalhar. Somente o de 1,5 vai ser o mais superficial, bem próximo à epiderme. Relembrando que a energia, o aquecimento, ela é focalizada e entregue no tecido em forma de disparos. A epiderme, é importante ressaltar que não vai sofrer danos de acordo com uma prática correta de aplicação. Então, aqui a gente vai estar emitindo, né, aquele aquecimento interno e, desta forma, a paciente não tem restrição nenhuma quanto ao que se refere à rotina de trabalho normal, rotina de vida normal após a aplicação. Somente na hora vai ficar com o tecido um pouco mais hipirêmico, mas logo em sequência vai começar a amenizar a hiperemia. Todo cuidado, né, para qualquer aplicação facial, corporal, é importante ter a utilização do protetor solar. Sempre utilizar protetor solar, principalmente quando vai se expor ao sol, né, utilizar ainda mais. O sistema, então, de deposição de pontos de termocoagulação vai ocorrer através do deslocamento do cristal piezoelétrico que está dentro do transdutor. E esse cristal piezoelétrico vai estar emitindo aquela onda mecânica, onda ultrassônica, através dos pontinhos de aquecimento depositados. Então, aqui dentro vai estar ocorrendo a linha de disparo, dentro deste espaço, desta régua, e não em toda essa película preta, tá? Aqui no aplicador 2D, além da gente parametrizar a energia em joules, o aquecimento depositado, a gente parametriza também o espaçamento, que é aquela distância entre um ponto de termocoagulação e outro na linha de disparo. Então, aqui em relação à profundidade, mais ilustrações, como eu já vinha mencionando. E aqui nós temos uma ilustração onde mostra os pontos de termocoagulação naquela linha de disparo. Como eu falei, o espaçamento ele vai definir a distância entre esses pontos. Então, aqui nós vamos precisar sempre ter uma distância um pouco maior nesses pontos na linha, porque se eles ficarem muito próximos, eles podem sobrepor uns aos outros, até mesmo acumular muito calor no local e fazer um estímulo de colágeno ruim, e até mesmo gerar uma fibrose local. Então, é importante ter um controle do espaçamento entre esses pontos de termocoagulação. Este é o aplicador 2D com os seus transdutores. Então, nós vamos ter o transdutor de 1,5, o de 3, o de 4,5, o de 6 milímetros, o de 8 milímetros, o de 10 milímetros, o de 13 milímetros e o de 16 milímetros. Então, são diferentes profundidades de atuação no tecido. É importante salientar que para a utilização facial, aplicação facial, vocês só vão utilizar o transdutor de 1,5, o de 3 e o de 4,5. Corporal, vocês utilizam o restante dos transdutores. Para uma papada, você pode utilizar o de 6 milímetros se tiver uma espessura adequada, que nós vamos mencionar mais à frente. Esta é a tela do nosso aplicador 2D, onde você parametriza a energia em joules, o aquecimento que você vai depositar, que, claro, vai ser de acordo com o sensorial do seu paciente, né, o feedback sensorial. Esses milímetros aqui ao lado é o espaçamento, aquela distância entre um ponto de termocoagulação e outro. Esse espaçamento nós orientamos usar o máximo, até 2 milímetros, tá? Então, ele tem 1 milímetro a 2 milímetros, utiliza o máximo na sua prática. Essa distância sinalizada aqui é o comprimento da linha de disparo. Então, você sempre deixa a distância máxima, não precisa alterar, tá? Não se atentem a alterar isso aqui, pode deixar o que a tela oferece de acordo com cada transdutor. Também podemos ter aqui a opção de modo lento ou modo rápido na sua prática. As especificações técnicas. A ponteira de 1,5, né, o transdutor de 1,5, ele vai fazer até 14 pontos de termocoagulação por disparo.
Isso vai ser de acordo com o espaçamento, tá? Espaçamento maior oferece menos pontos de termocoagulação, mas também maior segurança e eficiência na prática. Ponteira de 3, 4,5, 6, 8, 10, 13 e 16 vai fazer até 25 pontos de termocoagulação por disparo. É uma linha por disparo, diferente do aplicador 9D, que vai fazer até 24 linhas por disparo, tá? Vocês vão ter 20.000 disparos totais por transdutor aqui. Esta parte é uma parte muito importante para definir transdutor na prática. Então, você precisa sim utilizar o adipômetro e aferir espessura tecidual para definir o seu transdutor. Você tem diferentes profundidades de atuação, mas é preciso realizar essa avaliação para então definir o transdutor que você vai trabalhar. O de 1,5 não precisa, tá, utilizar o adipômetro porque ele é bem superficial. O de 3 é adequado ter uma espessura de 6 milímetros, que é o dobro do transdutor, porque a gente faz disparo profundo, então precisa sim ter o dobro da prega cutânea. Transdutor de 4,5 precisa ter 9 milímetros, o de 6 uma espessura de 15 milímetros. E aqui nos corporais precisa ter uma espessura de 20 milímetros para trabalhar com o de 8, de 25 milímetros para trabalhar com o de 10 milímetros, de 30 milímetros para trabalhar com o de 13 e de 35 milímetros para trabalhar com o de 16. Temos também sugestão de dosimetria por transdutor. Observem que a gente sempre orienta a iniciar em uma dosimetria menor e você vai aumentando conforme o feedback. É interessantíssimo que vocês sigam as nossas doses de utilização, assim como os nossos espaçamentos. Aqui, sugestão de dosimetria para os transdutores corporais. Protocolo para a região de pescoço. Então, sempre isolar região de tireoide, região de esternocleidomastoide também. Vai realizar a aplicação nesta parte aqui do pescoço, também conforme espessura de prega cutânea. Digamos que você tem a espessura para o de 4,5, você vai utilizar primeiro o de 4,5, depois o de 3 e vai finalizar com o de 1,5. Então, você vai sobrepor diferentes camadas de atuação. Região de papada, vai isolar também aqui cricoide, né? Pede para o paciente engolir. E então isola, região do esternocleido, proeminência óssea também isola, e aqui você vai ter sua área de atuação, tá? Sempre também, se tiver espessura para o mais profundo, inicia com o transdutor mais profundo e vai superficializando a sua prática. Protocolo para harmonização corporal e facial, sempre seguindo a nossa orientação de realizar a prega cutânea local para definir o transdutor. Para aplicar o ultramed, tanto com o aplicador 9D, quanto com o 2D, quanto com a pen, nós precisamos entender características da pele, tá? Uma pele muito flácida, qual transdutor eu vou atuar? Mais superficial, mais profundo? Gordura mais espessa, qual transdutor eu vou usar? Sempre seguindo aquela regra de utilizar o adipômetro para definir. Objetivo do tratamento, o que o meu paciente quer tratar? Indicações, contraindicações. Áreas de risco. Então, é necessário sim isolar as regiões de risco, como artérias, borda óssea e inervações importantes da face. Então, aqui a gente tem forames, a gente tem regiões muito vascularizadas, como a região de têmpora. Nós temos região de globo ocular, que precisa ser isolado também. Nós temos que isolar 2 dedos do canto da boca, para não ter nenhum risco de desvio de rima. Precisamos isolar região de tragos, início do nervo trigêmeo, proeminência óssea, sobre osso a gente não aplica. Ó, aqui a gente também classifica tudo bem certinho para já dar uma ideia inicial para vocês. Na anamnese, na avaliação, vocês vão fazer coleta de dados para entender histórico de saúde do paciente, vão conhecer o paciente, né, para entender frustrações e expectativas, fazer um raciocínio clínico.
É através da anamnese, dessa conversa inicial com o seu paciente, que você vai entender as queixas estéticas atuais e vai então conversar e explicar que este é um tratamento progressivo, tá? O Ultramed HIFU, ultrassom micro e macro focado, não vai entregar resultado do dia para a noite. É algo que vai estar agindo internamente e entregando o resultado aos poucos para o paciente, tá? Tem que entender histórico de saúde para ver se tem indicação para estar realizando. Tem que alinhar as expectativas. Muitas vezes um paciente com 60 anos vai achar que em uma sessão já vai ter um resultado incrível e não vai mais precisar voltar. Mas você precisa alinhar com ele que possivelmente vai precisar de 2 a 3 sessões. Tudo isso precisa ser muito bem explicado. Documentação fotográfica é a comprovação do resultado. Então é importantíssimo realizar. Você vai fazer uma foto num fundo preto, num fundo branco, um fundo azul, um fundo monocromático, tá? Alinha direitinho o ângulo, posicionamento do corpo ou da face do paciente. A luz ambiente precisa ser a mesma no antes e no depois. A angulação do celular, espaço de você para o paciente também tem que ser o mesmo. Tudo isso precisa ser observado para captar o melhor do seu resultado. A partir de quanto tempo esperar os primeiros resultados? Já na aplicação vai ocorrer o lifting imediato, isso é um fato, tá? Então você vai sentir que a pele do paciente fica mais densa, já vai sustentar um pouquinho, isso é 20% do teu resultado. E logo após vai iniciar o processo inflamatório, então pode ocorrer de gerar um pouco de edema, de inchar um pouco o local, mas tudo isso vai amenizando no decorrer, né, dos dias. Os resultados, então, eles surgem no 3º mês por total, tá? No 3º mês após a prática, isso na prática facial. Os resultados, a durabilidade deles vai variar de acordo com a qualidade de vida do paciente. Então, podem ter uma durabilidade de até 12 meses. Isso vai depender dos hábitos do paciente, se são saudáveis ou não. Toma bastante água? Ingere alimentos saudáveis? Tudo isso interfere também para a durabilidade do resultado. Afinal de contas, a gente está falando de uma tecnologia que está agindo de dentro para fora, né? Progressivamente. O intervalo das sessões. Quando se trata de facial, é 3 meses no mesmo local. Corporal, gordura, é 1 mês de intervalo. Corporal, flacidez, é 2 meses de intervalo, tá? Este slide é bem importante, me perguntam bastante também quando eu realizo meus treinamentos, em relação às advertências para aplicação do Ultramed. Quando a gente fala em paciente com harmonização facial, que tem toxina botulínica, preenchedor recém-aplicado, faz 2 meses, você não vai aplicar sobre. Por quê? Porque o Ultramed gera um aquecimento interno bem alto. Então isso vai degradar um pouco do efeito do que foi aplicado antes. O que é o interessante? Aplicar o Ultramed primeiro e em sequência entrar com Botox ou preenchedor. Pode ser no mesmo dia. Então aplicou hoje o Ultramed, já em sequência pode aplicar Botox ou em sequência pode aplicar preenchedor, mas sempre faz a prática inicial com o Ultramed, tá? Se o paciente já tiver a toxina e já tiver o preenchedor, aguarda o tempo de reabsorção. Assim como os fios de PDO, espera o tempo de reabsorção de 8 meses e então realiza a prática no paciente. Implante metálico, isola com gaze ou com algodão local. Outro ponto importante é o preenchedor PMMA, que é um preenchedor definitivo. E com o passar dos anos, ele migra no paciente. Então não tem como você saber exatamente onde está localizado. Não é adequado aplicar sobre esse tipo de preenchimento. Você vai aquecer e pode gerar um calombo no local. Então é interessante não aplicar, a não ser que seja feita uma ultrassonografia e seja delimitado onde está localizado aquele preenchedor no paciente. As contraindicações para a prática. Então, gestante lactante, doença cardíaca, doença autoimune, sobreglobo ocular, o portador de marca-passo, queloide cicatriz hipertrófica, acne ativa, dermatite, tireoide descompensada,
diabetes compensada, infecções de pele. Então, tudo isso é importante a gente saber para fazer uma avaliação correta e também entender se meu paciente pode ou não realizar a aplicação. Os nossos resultados, com apenas uma sessão, a gente já obteve bastante harmonização neste rosto, né? Ocorreu uma ancoragem e delimitação do contorno mandibular. Aqui na região de costas, também bem relevante este resultado, apenas uma sessão, 30 dias após. Para a região de gordura abdominal, aqui também, apenas uma sessão. Região de braços, bem bacana o resultado. E as nossas referências bibliográficas. Eu estou à disposição, caso tenham alguma dúvida, é só entrar em contato com o Centro Técnico da Medical. Vai ser um prazer estar atendendo vocês. Agora, iremos iniciar a aplicação prática com o aplicador 2D do equipamento Ultramed HIFU. Hoje aplicaremos o 2D em região abdominal e já estamos aqui com a nossa modelo. Primeiro momento, a gente faz a adipometria local para definir a prega de espessura de tecido. Através disso, a gente vai definir a profundidade do transdutor para trabalhar no paciente. Como vai ser região de abdômen, a gente precisa, depois eu vou mostrar para vocês também no desenho, a gente sempre vai isolar a suprailíaca, vamos isolar um dedo ao redor do umbigo, região óssea, né, tem que palpar para isolar também. Então aqui no abdômen dela a gente vai trabalhar nesta regiãozinha. E aqui em cima, onde a gente tem um pouquinho de flacidez, que dá para fazer uma abertura neste umbigo, eu vou trabalhar com a ponteira pen, tá? Então, com o aplicador pen para fazer ancoragem e sustentação nessa região, para melhorar a harmonização do local. Vou fazer então a espessura. A paciente tem 20 milímetros de adipometria no lado direito. Assim como tem 20 milímetros também no lado esquerdo. Aqui em cima, quando a gente for trabalhar com a pen, eu vou fazer linhas em direção ao lift de abdômen para trabalhar com a de 4,5 pen, a nível de SMAS, então estimulando a ancoragem e sustentação local. Verificou-se então, através do adipômetro, que a paciente possui 20 milímetros de espessura de tecido no local. Tendo 20 milímetros, nós utilizaremos o transdutor do aplicador 2D de 8 milímetros. Para a minha prática, eu isolarei suprailíaca, um dedo ao redor do umbigo, pode utilizar algum canetão ou lápis branco para fazer, né, essa parte. E para fazer o desenho dos quadrantes de aplicação, porque eu preciso delimitar o meu espaço de utilização na prática, eu utilizo a própria régua do transdutor, que é dentro deste espaço aqui demarcado que vai sair a minha linha de disparo com os pontos de termocoagulação. Então eu posso usar ele para fazer o desenho aqui no abdômen. Vou delimitar as minhas linhas. Então eu sei que dentro deste espaço vai estar sendo depositado os pontos de termocoagulação. Nesta parte aqui, que é onde tem um pouco mais de flacidez e a gente quer fazer a abertura do umbigo, eu vou trabalhar com o aplicador pen. Então eu já vou sinalizar que eu preciso trabalhar para cima, né? Em sentido lifting,
com o aplicador pen de 4,5, tá? Então, vou fazer varredura aqui para gerar essa sustentação local. E aqui onde eu demarquei com a régua, eu vou atuar com o de 8 milímetros para trabalhar a nível de tecido adiposo. Vou conectar o transdutor de 13 milímetros ao aplicador 2D. É só deslizar. Assim, eu clico na tela no aplicador 2D e o mesmo está reconhecido como transdutor de 13 milímetros aqui na tela e mostrando sua capacidade de número de disparos. Acoplado o transdutor de 8 milímetros, eu seleciono no menu do equipamento aplicador 2D. Vou iniciar com uma energia de 0,8 joules e 2 milímetros de espaçamento no modo rápido de utilização. Clico em iniciar. Como mencionado na aula teórica, é necessária a utilização de gel neutro para aplicação do ultrassom macrofocado. Tá geladinho, né? Então eu realizo a aplicação do gel por toda a região do abdômen. Vocês podem observar que é uma fina camada, nada exagerado, somente para emitir, né, a onda mecânica do transdutor. Vou colocar também um pouco de gel sobre o transdutor e vou iniciar a minha prática. Para iniciar a aplicação, eu acoplo o transdutor sobre a região com uma leve pressão e inicio o disparo, disparando neste botão de cima do aplicador. Disparei, a luz acende ao lado. Quando finalizou a luz, finalizou o disparo. Migro um pouco, disparo novamente. Migro mais um pouco e disparo. Vocês podem observar que é uma prática bem minuciosa, quase não há movimentação do transdutor para deixar um disparo próximo ao outro. Tudo bem, paciente? Está sentindo alguma coisa? Tranquilo. Mas está sentindo alguma fisgada, algum aquecimento? Uma leve fisgadinha. Perfeito. Isso é importante, o paciente sentir algum estímulo. Não precisa ser um estímulo exagerado. Aqui no caso da minha paciente, como ela está sentindo pouco estímulo, eu poderia aumentar um pouco, mas não pode ser nada exagerado que ela não consiga tolerar. Um disparo bem próximo do outro, leve pressão, gel de utilização. Então é uma prática que demora um pouco mais para ser efetivada, né, para ser finalizada. Então, neste caso dessa paciente, ela tem espessura para 20 milímetros de trabalho. Estou atuando com a de 8 milímetros, o transdutor. Se ela tivesse espessura para 30 milímetros, eu atuaria com o de 13. Assim como, se ela tivesse espessura de 35 milímetros, eu atuaria com o de 16 milímetros. Então aqui é um caso que eu posso trabalhar sobreposição também. Eu iniciei com o de 8, que é mais profundo, e posso sobrepor o de 4,5 do 2D em toda esta região, também realizando movimentos minuciosos, um disparo próximo do outro no modo pontual de atuação. E depois fazer então com a pen a ancoragem e sustentação do local em varredura, otimizando a sua prática também.
Trabalhei aqui no sentido, então, horizontal, tá? Indo para cima no sentido lifting. Agora eu posso dar mais alguns disparos em sentido vertical de atuação, para então potencializar a minha prática. Quanto mais disparos eu deposito no tecido, mais resultado eu proporciono para o meu paciente. Vou trabalhar de uma forma de cruzamento, então, em horizontal e vertical. Estou atuando na região onde mais tem concentração de gordura, para potencializar meu resultado. Tudo bem? Finalizada a aplicação com o transdutor de 8, eu aciono o botão de pausa do equipamento, retiro o transdutor, posiciono então o transdutor de 4,5, pois com ele eu vou realizar a sobreposição na minha área de aplicação. Reaplico o gel sobre o local. Sobre o transdutor também. Aqui no equipamento eu vou selecionar os 2 milímetros de espaçamento, que na verdade já estão colocados, e seleciono para iniciar 0,8 joules também. Agora eu vou repassar os locais que eu apliquei com a ponteira de 8 milímetros. Aciono o iniciar e então inicio os disparos. Movimento bem pouquinho. E assim eu realizarei a sobreposição em todos os outros quadrantes. Como eu fiz com o transdutor de 8 milímetros, eu farei com o transdutor de 4,5. Não tem importância se é no mesmo sentido de atuação, pois são camadas diferentes, ou seja, eu não vou estar sobrepondo os pontos de termocoagulação. Próximo quadrante. Perfeito. Finalizada a
aplicação com o aplicador 2D, eu irei agora fazer a ancoragem e sustentação com o transdutor de 4,5 do aplicador Pen. Vou conectar o aplicador Pen ao equipamento. Tá? Vou conectar o transdutor de 1,5 ao aplicador Pen. O transdutor de 4,5 do aplicador Pen está acoplado, então eu seleciono no menu do equipamento o aplicador Pen, já está sinalizando o transdutor de 4,5, o seu acoplamento. Vou iniciar com 4 joules e 4 Hz de frequência. Então eu vou precisar fazer uma varredura no local, para não disparar sobre um único local e então gerar algum tipo de intercorrência. Eu preciso movimentar este aplicador. Aciono o botão iniciar, acoplo o meu transdutor e eu sempre vou disparar neste botão aqui. Então eu seguro ele pressionado para disparar. 1, 2, 3, vou iniciar. Faça uma movimentação de vai e vem no local. Tudo bem, paciente? Migro para o próximo lado e vou fazendo a mesma movimentação. Agora em diagonal. Aqui eu posso sobrepor em um outro sentido, apliquei primeiro em vertical, agora em horizontal. E finalizo a minha prática com o aplicador Pen na região de abdômen. É uma prática muito rápida, justamente por ser varredura e distribuir essa energia no local. Vou realizar na paciente uma aplicação na região de colo. Então, para melhorar a aparência do tecido, eu vou utilizar o transdutor de 3 milímetros do aplicador Pen. Vou fazer a aplicação em movimento. Então, eu vou realizar a aplicação com o de 3 e vou sobrepor com o de 1,5 do aplicador Pen. Vou fazer aqui as minhas linhas, onde eu sinalizo que eu aplico sobre, né? Então eu quero fazer uma abertura e melhorar tecido. Vou fazer as linhas aqui onde eu aplicarei. Sempre cuidar com região óssea, né? Para fazer o isolamento. Então nessas 3 linhas, do lado esquerdo e do lado direito, eu vou realizar a minha aplicação. Fazer a aplicação do gel no local, que é bem importante, né? Para emissão. Já acoplei o transdutor de 3 milímetros do aplicador Pen, já parametrizei o aplicador Pen com 4 joules de aquecimento e 5 Hz de frequência. Vou realizar 4 passadas sobre cada linha desenhada. Aciono iniciar e vou clicar neste botão do aplicador para acionar os disparos. Lembrando que é uma aplicação em movimento. Vou iniciar minha aplicação. 2, 3, 4 passadas nesta linha. Tudo bem, paciente? Na outra linha. 2, 3, 4 passadas. Tudo bem? Tudo. Mesma coisa do outro lado.
Então, é uma aplicação muito rápida, né? Muito prática de estar realizando. Sempre com o aplicador bem pressionado sobre o tecido. Prontinho! Com o transdutor de 3 eu finalizo. Agora eu vou fazer o mesmo com o transdutor de 1,5. Aciono o botão pausa, troco o transdutor. Para trocar o transdutor no aplicador pen, eu aciono este botão e puxo o transdutor. Vou realizar a sobreposição com o transdutor de 1,5 com os mesmos parâmetros, 4 joules e 5 Hz. Aciono o botão iniciar, posiciono o aplicador e inicio o disparo. 2, 3, 4. Migro para a próxima linha. 1, 2, 3, 4. Próxima linha. 1, 2, 3, 4. Este lado foi. Agora eu vou para o próximo. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E a minha prática é finalizada. Iniciaremos agora a prática corporal com o aplicador 2D na região de interno de coxa. Aqui no caso desta paciente, a queixa dela é em relação à flacidez no local. Então, a gente quer melhorar tecido mais superficial, estimular colágeno, gerar sustentação. Com isso, eu optei por utilizar o transdutor de 4,5. Antes de fazer a marcação com a régua do transdutor, eu vou isolar as regiões, então, que não realizo a aplicação. Aqui na região de safena, eu isolo, faço toda uma marcação certa, né? Borda inguinal, também vou estar isolando. Tá? Sempre palpando, né? Para sentir, então isolar. E aqui será meu espaço de aplicabilidade, tá? É aqui que eu vou desenhar os quadrantes com o transdutor. Então, eu utilizo a régua, o espaço aqui, para fazer o meu desenho. Eu vou fazer a aplicação de fora para dentro, para depósito e estímulo de colágeno, melhorando o tecido e flacidez local. Então, essa aqui será a minha região de aplicação. Eu passo gel neutro sobre o local, uma fina camada de lado. Acoplo o transdutor. Nele eu também passo o gel neutro sobre a película. Posso colocar um pouco mais. Perfeito. No meu equipamento eu já estou com 0,8 joules e 2 milímetros de espaçamento para a minha prática com o transdutor de 4,5 na região. Aciono o botão iniciar, acoplo o transdutor e inicio a minha prática. Também, disparo pontual, mexo muito sutilmente o meu transdutor. Uma prática bem minuciosa, com leve pressãozinha local. Tudo bem, paciente? Sempre perguntando ao meu paciente como ele se sente na prática. Não pode sentir nada exagerado. E mantenho a aplicação. Lembrando que, se eu quiser aplicar
Varredura. Aplicador em movimento neste equipamento somente com aplicador pen. Finalizamos então o treinamento prático da tecnologia Ultramed Haifu. E estamos à disposição para responder suas dúvidas no nosso canal de atendimento do Centro Técnico. Até a próxima!